Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Eleve o Levelcast, a sua mentoria quinzenal aqui na Bahia Notícias. E hoje de volta a minha co-host querida Luciana Fialho. Boa noite, Lu. Boa noite, Léo, uma alegria estar aqui, nova temporada. Para mim, eu costumo dizer que essa mesa é uma mesa de aprendizados e muitas vezes a gente fala que aqui é uma mentoria ao vivo, mas é um lugar onde eu aprendo muito também para aplicar na minha vida, nos meus negócios, nas minhas coisas. E hoje, eu queria dizer para você que está assistindo a gente, está acompanhando, prepara um negócio de envia para o amigo, convida, chama todo mundo que já passou dos 40 a mais e precisa entrar na inovação, na tecnologia, no mundo do AI, porque está sentado nessa mesa um cara que entende absolutamente tudo dos novos passos que as nossas empresas precisam conhecer e traçar. Estamos falando de inteligência artificial. Sentado aqui com a gente, doutor em comunicação, presidente da BMP, fundador de empresas de tecnologia e referência nacional na área de dados e AI, inteligência artificial. Vamos conversar sobre o presente e o futuro das empresas baianas na era da inteligência artificial. Lucas Reis, muito boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Luciana. Um prazer estar aqui. E isso é um papo, viu? Porque a inteligência artificial está em construção. Então, a gente tem um papel de moldar a inteligência artificial. Não está pronto, não é para ensinar e aprender, não. É para a gente fazer junto, tá bom? Muito Genial. bom. Já começou com o primeiro insight. Ó, vocês que gostam de anotar papel e caneta na mão, a gente vai falar de inteligência artificial, mas nada substitui o papel e a caneta na mão, né, não, Lucas? Então, assim, a ideia hoje é... Vamos falar sobre ChatGPT, vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à indústria, aplicada aos negócios, no dia a dia, como assistente, como agente. Vai ser um papo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a mentoria de hoje. Balão de oxigênio, se prepare, porque saiu daqui, amor. Você vai direto se internar para aprender rápido e aplicar, porque eu acredito que não dá mais para a gente ficar sem isso. Lucas, a gente começa aqui querendo saber um pouco quem é esse Lucas, de onde ele veio e por que essa vontade, essa imersão nesse mundo tão tecnológico, tão novo, de novos dados. Lucas é pai de Ana e filho de Ana. O nome de minha mãe é Ana, o nome de minha filha é Ana também. Tem uma filhinha de 3, que vai fazer 3 anos no mês que vem. E sempre quis empreender. E quando eu estava para fazer faculdade, na verdade, ainda no meio do ensino médio, eu descobri que a maior parte dos CEOs, dos donos, dos líderes de empresa, ou das líderes de empresa, eram engenheiros. E aí eu escolhi fazer... Tá vendo? Tá vendo que tá certo? Aí eu escolhi fazer um curso, e eu li que a engenharia melhor para entender de processo era a engenharia de produção. Tinha esse curso na UNEB, não tinha esse curso na Federal, na época que eu fiz vestibular. E aí eu, como bom adolescente, pensei, vou fazer engenharia, mas eu quero ser um engenheiro com uma visão ampla, então vou fazer um curso de humanas na Federal da Bahia, e na Federal eu fiz comunicação. E aí quando eu entrei na comunicação, eu peguei esse turbilhão de mudanças que a comunicação passou, motivado pela tecnologia. As maiores empresas de tecnologia são empresas de comunicação. Google e Meta são empresas de comunicação, Apple é uma empresa de comunicação. E aí acabou que no final eu larguei a faculdade de engenharia, terminei a faculdade de comunicação, fiz mestrado e doutorado, sempre nessa interface entre entender de tecnologia e analisar dados, na verdade, para influenciar e entender melhor o comportamento humano. É sempre sobre pessoas, né? Aquele que foi CDF em humanas e exatas na escola. Né? Você deu na gente já. Você já aceitou dizendo para que veio. Massa. Mas é porque eu acho que é cada vez mais interconectado, né? Esse pensamento que a gente tem. Mas o ponto, Ludo, pegando essa brincadeira que você fez, a gente nunca pode esquecer que quanto mais, não importa quanta tecnologia tiver, a gente está sempre falando com pessoas. Os negócios são feitos entre pessoas. A gente vai ter sempre tecnologia como meio, dados para embasar uma decisão que no fim do dia é tomada por alguém para influenciar outra pessoa, né? Então a gente está sempre falando sobre gente. É o que mais importa, né? Eu vou pegar esse gancho do que você falou por algo importante e que eu acho que é o temor da maioria das pessoas, né? Eu sempre defendo que a inteligência artificial é um meio, é uma ferramenta, é um instrumento, mas as pessoas estão com medo da substituição. E aí eu queria ouvir um pouquinho de Lucas, como é que você enxerga a inteligência artificial no mercado de trabalho? Ela vai substituir pessoas, a gente tem que ter esse medo, ou as pessoas têm que, ao contrário, têm que se especializar para saber utilizar a inteligência como ferramenta e facilitar o seu trabalho. Existe aquela coisa, vai acabar, eu ouço muito, vai acabar, daqui a um tempo não vai existir mais advogado, né? Porque advogado dizem que faz Ctrl+C, Ctrl+V e a inteligência artificial vai fazer isso de forma muito melhor e única, né? Sem copiar.
que vai substituir corretores de imóveis, que vai substituir... Então, assim, a gente ouve muito isso. Como é que você enxerga? Realmente é preciso temer essa substituição no mercado de trabalho? Acho que é preciso ficar atento, porque se a gente for dar uma resposta direta, obviamente algumas vagas vão deixar de ser necessárias. Vou contar um caso real aqui. Num podcast que eu estava gravando, a minha colega é advogada e ela disse que começou a carreira em 1997 e o primeiro estágio dela, ela pegava o Diário Oficial impresso, lia, via se algum cliente do escritório apareceu, recortava isso e colava num papel. Não precisa dizer que essa figura não existe mais, certo? Nenhum estagiário faz isso porque o Diário Oficial é digital, você já tem sistema para identificar, fazer a busca, ficou muito melhor. Acho que ninguém gostava de fazer esse trabalho em 1997 e hoje esse trabalho deixou de existir por conta da tecnologia, nem estamos falando de inteligência artificial, mas essa advogada não ficou desempregada, essa advogada hoje é dona de escritório e a área do direito passou a ter muito mais ramificações, até porque passou a existir um direito digital, né? Não existia essa área em 1997, enquanto com leis específicas, hoje existe uma área completamente nova e algumas áreas dentro do direito. Então, o paralelo que eu faço com a inteligência artificial é mais ou menos esse. Com certeza, algumas atividades vão deixar de fazer sentido que uma pessoa faça, mas várias outras atividades vão surgir e 20 anos depois a gente vai olhar para trás e falar assim, gente, sério que eu fazia isso? Sério que eu comecei minha carreira fazendo tal coisa? Para fazer também TCC. na biblioteca dos que a gente ia em locadoras locar vídeos. Exatamente. Então, hoje a indústria falaram, com o streaming o cinema vai acabar. Com a pandemia o cinema não acabou, se tornou uma grande experiência de consumo de conteúdo, né? Até melhor porque quando a gente liga o Netflix a gente fica naquela dúvida do que assistir, quando a gente vai no cinema a gente já vai com a decisão tomada, tem muito menos opção, você não pode parar e desistir, você vai ficar ali até o final, enfim. Então, como a gente brincou aqui no início, né, da mesma forma que o papel e caneta não é substituído por nada, nem pelo computador, a inteligência artificial vem a se somar e de fato ela destrava várias possibilidades. Só para terminar esse raciocínio, tem uma metáfora que eu gosto, que é como se a gente pensasse assim, tudo que um ser humano consegue fazer cabe num retângulo. Dentro desse retângulo tem um retângulo menor, que é o que a inteligência artificial consegue substituir. De fato, consegue fazer mais e melhor do que eu consigo fazer. Por outro lado, tem um retângulo muito maior, que é o que eu passo a poder fazer quando eu uso inteligência artificial. E a gente tem que focar nesse retângulo que é muito maior, de várias coisas que a gente não podia fazer, que a gente pode fazer hoje e vai poder fazer cada vez mais por conta dessa tecnologia. Que você chama de potencial humano. Isso, exatamente, é levar o potencial humano. Lucas, você, com a sua fala, me fez lembrar algumas coisas. Primeiro, eu, como jornalista e assessora de imprensa, quando você fala de recortar, eu lembrei aqui da época de clipagem, quando a gente precisava clipar, que era de jornais, e hoje a gente tem internet, você dá um Google, você dá um chat GPT, você consegue encontrar no mundo inteiro sobre aquela notícia. E não deixaram de existir os jornalistas, os assessores de imprensa, muito pelo contrário, né? Passaram a ser, inclusive, essenciais para posicionar a marca. E tem um dado interessante também, que eu peguei na sua rede, que diz que o Fórum Econômico Mundial, com a chegada do AI, existe uma previsão da criação de 78 milhões de novos empregos, enquanto em 2023 existia o temor, o medo de serem eliminadas 14 milhões de empregos. Então, quando a gente pega a ideia que a gente tinha apenas há quase 2 anos atrás de eliminar 14, mas agora a gente já entende que é uma criação de 78 milhões, a gente tem uma discrepância muito grande de um certo benefício para a gente, né? De uma nova realidade. E uma outra coisa que, enquanto você falava, me veio à mente, uma palestra de Gil Giardelli, um futurista, que eu assisti. Teve aqui no ano passado, né? Teve aqui na Bahia. Fiquei atônita, fiquei sem ar. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a inteligência artificial chega para que nós, seres humanos, tenhamos mais tempo para se importar com o que realmente importa. Então, a máquina passará a fazer coisas que... Por que você está perdendo tempo fazendo isso? Deixa a máquina fazer e vai cuidar do que importa. É o ser humano se importar em ser humano, né? Isso, exatamente. E nessa linha, Lu, você começou nosso podcast pedindo para as pessoas 40 a mais virem. Eu acho que as pessoas que têm mais vivência têm um diferencial. Porque quando a gente olha para uma ferramenta de inteligência artificial, da mais comum, como o ChatGPT, as específicas, criadas sob medida, elas têm acesso a basicamente tudo que está disponível publicamente online, certo? Qual é a diferença? O que é que faz diferença? O que é que faz com que a minha entrega, usando o ChatGPT, seja diferente da sua? É o que eu vivi. Então, a experiência de cada um vale muito mais.
O domínio da técnica, convenhamos que o ChatGPT é relativamente simples, é muito mais simples do que foi usar as tecnologias anteriores. Uma pessoa que tem 50 anos de idade e que passou por muitos contextos, muitas vivências, entende muito de outras pessoas, e uma pessoa que está com 20 anos de idade, a pessoa de 50 tem um diferencial que o ChatGPT não consegue suprir. Nós aqui entendemos mais sobre negócios de comunicação do que alguém que está abrindo o seu primeiro negócio. E é óbvio que nós usaríamos qualquer ferramenta de inteligência artificial muito melhor, porque nós saberíamos o que perguntar, quando avaliar que essa resposta faz sentido de ser levada à frente, porque a responsabilidade é sempre nossa, né? Não posso abrir um negócio e o negócio quebrar e falar, pô, a culpa foi do ChatGPT que mandou abrir uma paleteria mexicana. Não, a culpa é minha, eu sou o empresário, né? Eu posso perguntar para ele, ver se tem mercado, qual a taxa de crescimento, etc. Fazer todas as perguntas, mas no fim do dia a decisão é minha, a decisão é do ser humano. Então eu acho que essa é uma oportunidade para que pessoas mais maduras possam ter um novo ciclo profissional. Até porque a expectativa de vida está crescendo, por consequência disso a aposentadoria tem sido cada vez mais postergada. Então eu acho que pessoas que têm mais maturidade têm um diferencial, porque elas têm na cabeça delas informações que nenhuma inteligência artificial tem. Bagagem. Que genial. Exatamente. Que genial. Exatamente. Vamos lá. O que é que me veio na cabeça agora, Léo? Nos treinamentos de comunicação que eu dou, não dá para não falar sobre isso, mas a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador, 100%. Né? E daí a gente já aprende a assumir a autorresponsabilidade na nossa comunicação, nas nossas tomadas de decisão, porque se você entendeu errado, o problema é todo meu. Isso. E aí é um alívio ouvir isso, porque chega uma nova máquina, chega uma nova inteligência que vai fazer por você, mas você, graças a Deus, ser humano, continua sendo responsável pelo que você pediu e pelo que você recebeu. E o que é que você vai fazer com aquela informação? Exatamente. Né? Léo, eu acho que a gente pode entrar agora na brincadeira da mentoria, assim, para fazer valer quem está assistindo o Eleve. Com certeza. E como é que a gente aplica isso? Como é que está nos negócios? Ou seja, inteligência artificial na prática. O que muitas pessoas querem hoje não é só conhecer a história do Lucas, conhecer um pouquinho do que é a inteligência artificial, mas como aplicar isso no dia a dia, né, dos seus negócios, prompts ideais, DeepSeek ou ChatGPT, já levantar logo a polêmica aqui, porque eu vejo muita gente utilizando a ferramenta de forma equivocada, né? Tem ali, é como se você tivesse uma Ferrari na mão, mas você está dirigindo essa Ferrari a 30 km por hora. Como esse pessoal deve se portar quando ele vai ao prompt do ChatGPT? Ele precisa se apresentar como um empresário, o que ele é, ou ele transformar o ChatGPT numa figura, num agente, e para que as respostas sejam as melhores possíveis. Perfeito, muito bom, Léo. Vamos lá. Vou fazer um passo a passo aqui, passando de nível. A gente tem alguns níveis de uso dessa inteligência artificial generativa, que é a que a gente está falando. Certo. A primeira é um uso livre. Quando eu vou lá, por exemplo, no ChatGPT, e responder a sua pergunta, ChatGPT ou DeepSeek? Para esse nível de uso, tanto faz. ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Llama, assim, no fim do dia, eu brinco assim, para emagrecer é melhor fazer crossfit ou correr na rua? Tanto faz, desde que você não vá comer uma pizza às 10 horas da noite. Né? Então, para esse nível de uso, todas essas ferramentas são muito boas. As diferenças de performance acontecem em casos muito específicos e num nível de uso muito alto. Então, use aquela que você goste mais ou aquela que você consiga um preço melhor. Nesse caso de uso, tem um framework, né, uma metodologia, uma forma de fazer o prompt que eu gosto, que se chama PASEF. Você começou falando, Léo, eu preciso dar um papel para a inteligência artificial. O primeiro P é de papel. Então eu digo, você é um jornalista, você é um empresário, quando a gente vai para áreas que são reguladas, como direito e medicina, ela vai sempre ter um cuidado de não tentar substituir de te aconselhar como um profissional faria. Mas se você pedir assim, atue como um médico e tal, ela vai atuar, mas vai dizer, olha, não substitua o médico. Por quê? Porque isso é regulado e a gente já entra numa questão legal. Então você começa dando um papel. Vamos para a letra A, é papel, ação. Dizer o que é que você espera dela. Olha, você é uma jornalista, estamos aqui pensando na pauta da semana. Então, é essa ação que eu espero. Contexto. Eu tenho o primeiro C, né? P, papel, A, ação, C, contexto. Então, que jornal é esse? Se eu especificar nessa... Vamos mudar para um segmento de empresarial. Então, imagina que o meu papel você é minha analista financeira, eu preciso avaliar aqui, para reportar aos meus sócios como é que está a nossa saúde financeira. Então, essa ação, qual é o contexto? Eu tenho uma empresa assim, 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 nesse mês, a gente passou ou não passou por um problema financeiro, temos caixa, não temos caixa. Você dá o contexto em que essa análise acontece. Em seguida, o primeiro
ele sugere etapas. Por que as etapas são importantes? E eu vou abrir um parêntese. Existe uma coisa com inteligência artificial generativa que usa os modelos de linguagem, como o ChatGPT, que ela pode alucinar. Alucinar é quando ela cria respostas que não fazem sentido para a sua pergunta. E aí, abrindo um subparêntese aqui. Uma ferramenta como o ChatGPT, ela não pensa. Ela é um modelo de previsão de sequência de sílabas, falando de uma maneira muito simples. Sílabas formam palavras, palavras formam frases, frases formam textos mais longos. Mas no fim do dia não existe um pensamento sobre o que está sendo dito, é só uma previsão. E aí o exemplo que eu dou é, numa frase como o sol está brilhando e o céu está... Como é que você terminaria? Muito provavelmente você pode dizer assim, o céu está bonito, o céu está azul, mas a minha filha de 3 anos falaria, o céu está abacaxi. E eu diria, não faz sentido nenhum. De fato, não faz sentido nenhum. Mas o ChatGPT poderia fazer isso. Poderia, porque no fim do dia ele não está pensando no sentido da frase, ele está pensando no que é que vem depois. Sim. Inclusive se o que vem depois é o ponto final. Então quando você pede para ele seguir etapas, você diminui o risco de alucinação. Você pode dizer, eu quero que você olhe minha DRE, veja se os números fazem sentido, depois avalie minha rentabilidade, veja qual é o meu custo de SG, enfim, você pede para ele seguir algum nível de passo. Mas eu não sei fazer análise financeira. Então você pode fazer um prompt primeiro para pedir para a própria inteligência artificial criar o prompt de etapas. Né? Quais etapas o analista financeiro deveria seguir para fazer um relatório de resultado. O F é de formato, eu posso pedir isso numa tabela, em tópicos, em um texto longo, em roteiro de apresentação, eventualmente num PDF. E se você quiser assim, a melhor resposta, você pode dar um exemplo. Você pode pegar assim, o balanço da Petrobras na bolsa e falar assim, eu quero uma coisa igual a essa. Eu quero que você me entregue o relatório analítico lá de uma empresa de companhia aberta. Assim, olha, eu quero o exemplo é esse daqui. Então, se você fizer isso, papel, ação, contexto, etapas, formato e exemplo, com certeza você vai ter um excelente uso, o risco de alucinação é pequena e o risco de uma resposta genérica desaparece. Então você vai ter uma boa resposta. Mas esse é no uso livre. Agora, se eu faço todo dia análises financeiras, ou toda semana, todo mês, eu não quero todo dia copiar esse prompt e tal. Aí você pode criar um agente copiloto. E nesse agente copiloto, você além de dar como instrução esse método PASSEF, você pode já passar para ele todo o seu histórico financeiro. E aqui vem um cuidado. Qualquer ferramenta que você estiver usando, compartilhando esse tipo de informação, que é uma informação sensível, você tem que observar algum recurso de privacidade, para que esses dados não vazem para o modelo como um todo, para que ninguém, eventualmente, possa descobrir o seu faturamento, sua rentabilidade, eventualmente se você tem endividamento ou não, porque você ficou alimentando a inteligência artificial. Então é importante que para um uso como esse, o ChatGPT, todas as ferramentas que têm uso corporativo vão te oferecer alguma funcionalidade para você dizer, isso aqui não pode vazar para o modelo como um todo, essa informação é só minha. Tá? Então, um agente copiloto, você pode ter ali a sua equipe, certo? Sua equipe que, tem uma analista de marketing, um analista financeiro, meu analista de RH, enfim, essas pessoas que vão te aconselhar. Só que eles são copilotos, quem faz no fim do dia é você. A gente vai para o terceiro nível, que é o do agente autônomo. Eu quero ter ou uma figura de inteligência artificial ou um processo feito com inteligência artificial para que quando, sei lá, meu contador me manda o balancete do mês, um monte de caixinha se mexa e no final do dia eu receba um relatório por e-mail. Isso pode acontecer. Qual é o uso mais simples para um agente autônomo? É o uso para atendimento de cliente. Quando você coloca, eu vou citar algumas ferramentas. Uma ferramenta como o N8N, que é um servidorzinho com o ChatGPT, pluga ele no WhatsApp usando uma ferramenta como a ZAPI. E o que é que faz? É como se fosse o seu atendente de WhatsApp para falar com os clientes. Então, imagina que você está com a campanha lá de marketing digital, o cliente quer comprar o seu imóvel e 2 horas da manhã não tem nenhum corretor online, pode ser que você ative aí a sua agente autônoma, que o que é que ela faz? Ela qualifica, por exemplo, né, esse cliente, então, e aí será que você tem a renda? Então ela vai fazer uma série de perguntas, mas veja que não é quadrado, é uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai tentar colocar as perguntas no contexto da conversa, e ela pode qualificar, e se qualificar, ela pode ver assim, olha, eu tenho um corretor amanhã às 8 da manhã que está livre, você quer agendar, e se a pessoa topar agendar, você já coloca na agenda do ela atua como corretor. SDR, praticamente. Atua como SDR. Isso aqui é só um exemplo de falar de agentes autônomos. Ou seja, o autônomo ele tem a liberdade de agir em seu nome, no fim do dia, né? Sim. Então, esses seriam os 3 níveis. Um uso livre, e aí vale a pena entender um pouquinho de engenharia de prompt, para não fazer usos que acabem não sendo úteis. Um uso intermediário, que é do agente copiloto, então eu treino ali a inteligência artificial
com as informações que só eu tenho, por exemplo, de faturamento, perfil de cliente, produto que eu vou lançar, etc., para ela me auxiliar no meu dia a dia, ou o autônomo, quando eu deixo um processo ali a cargo da inteligência artificial. Quando você coloca a inteligência artificial para agir de forma autônoma, você tem que ter muito mais cuidado. Especialmente se você não valida o output, como a gente diz, ou seja, aquela interface final. Por exemplo, se a inteligência artificial é o meu SDR, está qualificando o cliente, eu não aprovo toda a mensagem que ela manda. Você concorda? Ela tem essa liberdade. Então eu preciso, na hora de treinar ela, eu preciso dizer tudo que ela não pode falar. Não pode fazer. Então você não pode usar medicamento, não fale sobre política, não. É o que chama de guardrail, certo? Se eu estou automatizando um processo em que eu aprovo o output, por exemplo, o contador manda o balancete e eu recebo o relatório para depois apresentar para os meus sócios, aí eu posso ter um pouco menos de cuidado, porque tem essa validação humana. Eu posso receber o relatório e falar, esse número, ao ler, fala assim, isso não está batendo. E responder, eventualmente, fala assim, você pode verificar se tal número está correto, assim, porque me chamou a atenção, e receber como resposta também da inteligência artificial. Então, foi uma resposta longa, mas passando por esses 3 níveis. O nível de uso livre, o nível de agentes copilotos e esse nível autônomo, que é onde eu acho que de fato tem a grande diferença, quando você tem inteligência artificial tocando um processo inteiro. Mas, enfim, senão eu já vou entrar em outro ponto aqui. Eu acho que onde você ia entrar era justamente o que eu ia perguntar. Aí, quando a gente fala de um segmento como a indústria, por exemplo, a gente está falando de algo sempre muito mais avançado, né? Indústria 4.0, IoT, a indústria está sempre na frente do mercado. E como que a indústria hoje enxerga a inteligência artificial versus automação, né? Hoje a gente já tem, as indústrias são automatizadas, elas têm robôs. O que mudou com a chegada da inteligência artificial? Esses robôs agora passaram a ser autônomos ou eles ainda precisam de uma programação, ainda precisa de engenharia de software ali trabalhando, ou isso está sendo substituído aos poucos? Também, porque com a inteligência artificial a gente consegue fazer uma automação da capacidade de pensar, da cognição. Então, uma automação linear, por exemplo, eu posso ter a linha de montagem de Ford, em que cada etapa bota ali um processo e você coloca a máquina para fazer, porque é uma tarefa repetitiva. Mas convenhamos que, eventualmente, o buraco do parafuso pode estar um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, ou você pode perceber pela densidade do pneu que isso aqui não passou no teste de qualidade. Quando a gente coloca elementos de inteligência artificial, como, por exemplo, visão computacional, e isso é muito usado na agricultura, por exemplo, vou abrir um parêntese que você falou sobre indústria, mas eu vou para a nossa agroindústria, porque aí tem usos fenomenais. Convenhamos que a gente, um exemplo, planta uva, nem todas as parreiras amadurecem ao mesmo tempo, certo? E na mesma parreira vou ter uvas que estão mais maduras e menos maduras. Eu posso delegar isso para quem está fazendo a colheita, olhar e falar assim, opa, essa daqui está madura, eu vou levar agora, ou essa daqui ainda não. Só que aí convenhamos que a escala é muito pequena. E eu preciso confiar muito, a pessoa precisa ter muita maturidade para entender que esse tom de roxo é maduro e esse tom não é. Ou eu posso embarcar isso em visão computacional e ter um drone sobrevoando a minha fazenda e falando, aqui pode colher, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, e depois uma máquina passando e pegando só aquelas que foram aprovadas. Para isso é automação? Mas veja que tem uma automação de cognição, é como se fosse alguém que passa por cada um dos pés e vê, essa está madura, essa ainda não está, essa está madura, essa ainda não está. Para isso você precisa de inteligência artificial. E essa não é a inteligência artificial generativa, é a inteligência artificial tradicional, como se diz. Qual é a diferença? É que a generativa é feita para criar. Então ela usa a capacidade de pensar para criar coisas novas. Uma inteligência artificial como essa, ou a que eu usei para entrar aqui no prédio, porque foi reconhecimento facial, né? A inteligência artificial fez um trabalho de um porteiro. Como se eu olhasse assim e falasse, você é o Léo, pode entrar, a senhora é a Luciana, pode entrar também. É o que a inteligência artificial faz hoje em qualquer prédio que você vai. Isso se tornou super comum. Então, como é que isso está entrando em indústrias que já são muito automatizadas? Está entrando cuidando dessa parte que um ser humano não poderia fazer nessa escala, certo? Não seria possível que pessoas passassem num parreiral, acho que é isso, né? E olhasse uva por uva ou é cacho que chama? Os cachos. E falasse pode, não pode, pode, não pode. E depois que quem viesse depois fazendo a colheita
conseguisse seguir, né? Então esse processo é todo automatizado. Onde é que o ser humano entra? Isso já acontece. Isso já acontece. Tem caso aqui no Senai Cimatec desenvolvendo isso tanto para produção aqui na Bahia como no Rio Grande do Sul. Isso é tecnologia baiana, inclusive, né? Uau. Esse caso de uso. Então, a entrada da inteligência artificial vem para escalar a capacidade do que uma pessoa pensaria. Mas veja que achar esse problema é uma decisão humana. Entender que eu tenho rótulos de vinho. E por que eu não consigo cobrar mais caro? Porque eu ainda não tenho um vinho com a qualidade mais alta. Como eu conseguiria? Se eu conseguisse pegar só as uvas que estão num ponto X de maturação. Como é que eu faço isso? Eu posso usar inteligência artificial. Crio o software, boto um drone e depois vem a máquina e pega só as uvas que estão nesse nível de maturação. E esse rótulo aí é o rótulo de R$1.000, sei lá. Bacana. Você traz uma coisa que me fez pensar. Primeiro, uma dúvida de mãe, eu queria que você me esclarecesse. Eu tenho hoje alguns e-mails, e nesses e-mails eu tenho os prompts certos para as coisas que eu quero. E aí vem um pequeno hóspede, um filho, e ali pergunta para que a gente tem cabelo no corpo, qual é o animal, mais não sei o que lá. E aí eu falo, meu Deus, mexeu em tudo meu. E ele mexe naquilo tudo. Eu não sei em que e-mail tá, eu não sei se eu não sei. Um entrou no Gemini, o outro entrou no chat GPT que está no meu celular. Pergunta de mãe, que deve ter várias aí. Nesse chat GPT que hoje tem acesso, as crianças têm acesso, tem no meu celular, eles já conseguem colocar o áudiozinho, fazer pergunta, ouvir, conversar. Meu filho estava outro dia brincando de o que é. Estava brincando de mil coisas. Genial, inteligentíssimo, inclusive. Mas ele atrapalhou todos os prompts que eu tinha dado. Como é que eu faço isso? Como é que eu lido com criança dentro de casa, com o chat GPT que eu tinha todo organizado para trabalho? Eu vou dividir essa pergunta em duas. Primeiro sobre a questão parental e sobre o treinamento da inteligência artificial. Tá. Então, se eu tiver agentes copilotos, eu não tenho nenhum problema de, por exemplo, qualquer pessoa falar ou colocar perguntas que não são as minhas perguntas do dia a dia, porque isso não atrapalha o treinamento do agente copiloto, que no caso do ChatGPT é chamado de GPT, no caso do Gemini chama de GEMS. Existe um treinamento digamos assim, da sua conta do ChatGPT, que se isso for persistente, vai acabar de fato influenciando um pouco na resposta. Mas é muito provável que a própria inteligência artificial perceba a verdade, que você é uma mãe e que essa conta está sendo usada por uma criança. E aí indo para a parte parental. No ano passado eu fui para um evento chamado SXSW, que acontece em Austin, é tido como o principal evento de inovação do mundo. E uma das palestras que eu assisti, na verdade foi uma entrevista que eu assisti ao vivo, foi do Peter Deng, que é o líder do ChatGPT, a pessoa que responde pelo produto, né, o ChatGPT. E ele é pai também. E ele foi perguntado como é que ele vê a relação dos filhos dele. E, primeiro, uma resposta que ele deu foi: inteligência artificial permite que a gente use uma característica do ser humano que é brilhante, que é a curiosidade. Porque a gente pode perguntar Genial. E perguntar e perguntar e perguntar, e isso é bom. E ele fala assim, a gente deve ser cada vez mais curioso. Segundo, ele diz que ele, enquanto pai, se sente muito mais seguro que os filhos dele usem ferramentas como o ChatGPT do que em redes sociais, porque aquele acaba sendo um ambiente um pouco mais seguro do ponto de vista de pergunta e resposta do que as redes sociais. Outra palestra que eu vi no SXSW foi sobre o uso na educação. E aí um engenheiro, inclusive, falou: a gente está hoje questionando se a gente deveria deixar as crianças usarem inteligência artificial ou jovens, né, na educação. Aí ele fala assim, quando eu me formei na década de 80, de 70, não deixava eu usar a calculadora HP, porque diziam que um bom engenheiro devia saber fazer o cálculo na mão. Hoje, um bom engenheiro precisa saber usar uma boa calculadora HP. Então ele acha que o que a gente deve ao invés de tentar impedir o uso, é pensar como é que você usa isso para aprender mais. Isso aí. E a própria OpenAI, que é dona do ChatGPT, tem várias ações de uso de inteligência artificial no setor educacional. E aí pode ser uma oportunidade de negócios também, né? Só para fechar esse exemplo, conheci um professor em São Paulo que ele criou um sistema de inteligência artificial que acompanha o aluno no EAD e vai percebendo as dificuldades que são dele, do Léo, da Luciana, do Lucas, e cria planos de estudo customizados. Ele acabou vendendo essa empresa para a Croton, que é o maior grupo educacional do Brasil, e ficou milionário. Então, usou inteligência artificial para resolver um problema que não é para atrapalhar a educação, é para usar a capacidade. É como se você pegasse o melhor professor e falasse, ele vai te acompanhar. Ele vai perceber toda vez que tem uma pergunta assim, você demora mais para responder. Enfim, e aí vai criando planos de estudo customizados para cada aluno, né? Genial. Isso chegou lá em casa, meu filho pequeno pediu para mim, falou, mamãe, vamos brincar de o que é?
Falei, gente, eu sou péssima de o que é. Acho que a única coisa que eu lembro é o que é que tem coroa, mas não é rei. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. Eu falei, eu acho que ele vai querer brincar durante uns 30 minutos. Eu só tenho uma única charada. Eu falei, preciso da ajuda da inteligência artificial. Foi incrível. Ele nos deu várias charadas, brincamos por mais de meia hora. Ele aprendeu a usar o microfone, ele começou a falar. E uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar como mãe, que já usa inteligência artificial com meus filhos, é que, graças a Deus, fizeram uma inteligência artificial muito educada. Sim. Então, meus filhos, vendo, por favor, obrigada, desculpa, você está certo, eles... É como se essa inteligência, eles moldam meus filhos a serem educados, porque eles, quando eu estou vendo, eles estão falando, por favor, você me dá tal coisa. Não, você errou tal coisa, eu acho que você se enganou. Eu falo, nossa, tá deixando um diálogo educado, gostei disso. Aí reconhece o erro, né? Fala assim, não, realmente eu errei. Apesar de que depende também da forma como você quer transformar. Você pode transformar ela numa pessoa mal educada, depende da forma como você quer lidar com isso. A gente vai, inclusive, isso é um gancho para puxar um tema que eu ia puxar mais tarde, mas já que a gente já falou isso, e é um brainstorm também, né? Sim. Aqui eu posso falar tudo, me sinto incompetente mesmo dentro das competências que eu já tenho na inteligência artificial. Quando a gente traz uma liderança, a gente tem que perguntar tudo que a gente ouve por aí. Prompt da morte. Inteligência artificial versus fim do mundo. Como é que existe o prompt eterno? Como é que a capacidade de processamento das máquinas? Vem aí os chips quânticos que já estão dizendo, utilizando camadas que desconhecemos de processamento. Existe isso? Como que funciona esse prompt eterno que estão falando? Vamos lá, aí vamos falar um pouquinho sobre o mundo distópico com a inteligência artificial, né? Todos os riscos que podem acontecer. Aí eu sempre faço um parêntese que eu acho que é saudável que a gente entre nesse ciclo discutindo os riscos. Porque quando a gente pega a última revolução da comunicação, que foi a digitalização, a gente entrou nessa revolução vendo todas as possibilidades. Sim. Então tem leis da década de 90 que tiravam responsabilização das empresas do ambiente digital, porque que se queria que inovasse, e hoje a gente percebe que deveria ter um nível de responsabilização maior. Então, primeiro, eu acho que isso é saudável. Segundo, ainda sobre uma questão de visão distópica, nunca aconteceu na história da humanidade de uma tecnologia ou de um instrumento assumir o protagonismo e a agência no sentido de capacidade de agir e excluir a gente. Então eu tenho dificuldade de enxergar esse mundo. Eu só vi isso em filme, como Mad Max, enfim, Exterminador do Futuro. Então a gente não tem embasamento histórico para pensar como é que isso poderia acontecer. O que é que a gente tem? Tecnologia e ferramenta foram usados por pessoas como instrumento de poder. E é o que a gente está vendo hoje. Inteligência artificial é um instrumento de poder geopolítico, empresarial e pessoal, certo? A gente tem hoje uma disputa grande entre Estados Unidos e China sobre quem vai liderar o desenvolvimento da inteligência artificial no mundo. O que é que você acha? Porque seu palpite? É muito difícil competir com os Estados Unidos, né? Uma nação muito, até semana passada, muito aberta, muito bem financiada e tal. Até semana retrasada, talvez. Mas a política do governo atual vai um pouco em diferença. Mas quando a gente pega desde a independência dos Estados Unidos, foi um país que se destacou por ser um país que permitia a livre iniciativa e foi sempre muito aberto a receber recursos de pessoas do mundo inteiro. E por isso é a maior economia do mundo já há quase 100 anos, né? Então, mas a China é um excelente competidor e está se mostrando, né? Mostrando isso. Agora é muito difícil você analisar um país que não é democrático, porque não é só uma questão de ter ou não ter eleição, é porque você não sabe o que é verdade, não tem uma imprensa que está ali procurando, você que é jornalista, tenta achar uma fonte que vai falar, é verdade mesmo que o DeepSeek foi só 6 milhões de reais e tal, 6 milhões de dólares. Então é muito difícil quando você está num ambiente que não tem imprensa livre, que não tem, enfim. Então, hoje é um instrumento de poder, de disputa de poder. Qual é o olhar? O olhar é de que a gente chegue na chamada AGI, que é a inteligência artificial geral. É aquela inteligência artificial que conseguiria aprender sozinha sobre qualquer assunto. Eu não precisaria treinar como um agente. Ela naturalmente perceberia, aprenderia e agiria dessa forma. O que é que acontece se a gente chegar na AGI ou chegar na singularidade? Na real, ninguém sabe direito. Ninguém sabe nem como chegar e nem o que é que acontece depois que chegou, porque seria surreal. Assim. Então imagina se de fato eu tiver uma tecnologia que já sabe de tudo, que eu não preciso dizer nada, que consegue fazer tudo sem ser convidada, sem ser chamada. Pô, isso é muito arriscado, isso é maravilhoso.
é uma discussão, não é nem acadêmica, porque não tem embasamento acadêmico, é uma discussão de futurismo também é uma disciplina acadêmica, né? É uma discussão de concepção, assim, tá ainda muito etérea. Tiveram lideranças de Google e Meta que saíram das empresas dizendo que eu não quero contribuir para o desenvolvimento disso. Por outro lado, tem várias pessoas que entram nesse setor falando, eu quero justamente contribuir com isso para que o caminho seja melhor, seja positivo e tal. Porque, na verdade, quando a gente fala disso, as pessoas estão achando... É como você falou, enxergam logo um filme, né? Como se a inteligência artificial fosse tomar forma, autoconsciência e partir para agir de forma própria. Eu falo no nível até um pouco abaixo desse nível que eu também acho utópico. Eu falo, por exemplo, hoje não seria difícil, pela tecnologia que nós temos, por exemplo, de uma inteligência artificial invadir um banco, né? Claro, aí através da ação humana e existe, inclusive, teve uma série que eu vi recentemente aí muito boa sobre isso, e mexer, por exemplo, com cotações que podem destruir uma empresa, né, uma bolsa de valores, ou mexer com a grana da galera e tal. Então, assim, eu não estou falando nem no nível ainda da consciência, da autoconsciência da inteligência artificial, mas assim, de um comando a nível mundial, afinal de contas nós estamos conectados globalmente, né, que possa causar apagões, causar grandes desastres assim, financeiros, energéticos nas nossas matrizes e etc. Um comando que possa abrir por exemplo, me fugiu o nome agora, uma porta de uma barragem. Sim. Né? E num momento que não deveria, algo assim, já que está tudo conectado. Né? Voltando para o início, Léo, sobre o prompt infinito e sobre essa agência. E qual é o risco de um sistema autônomo pensar... O sistema autônomo, ele decidir que vai abrir a comporta de Itaipu e por isso milhares de pessoas vão morrer. Hoje esse risco é relativamente pequeno. Sempre existe, né? Mas assim, ou seja, tomei consciência e falei, uau, eu quero abrir a comporta. Por quê? Porque eu fui criada para gerar mais eletricidade e se eu fizer isso eu vou gerar mais eletricidade. Hoje não é um risco relevante quando você olha a matriz de risco. Qual é o risco relevante? É o que você falou, é o do uso malicioso por pessoas. Então existem, da mesma forma que existem pessoas usando inteligência artificial para fazer mini golpes, do tipo, eu posso, a Luciana, jornalista, tem a voz dela gravada em vários lugares, eu posso treinar uma inteligência artificial para simular a sua voz e mandar um áudio para sua mãe. Voz e imagem, hoje em dia. Voz e imagem e tal. E aí fala assim, eu estou precisando de um Pix de R$1.000, de R$10.000, de R$500. Vamos falar de fake news, vou anotar sobre isso. Beleza. E num nível muito mais sofisticado, que é invadir o sistema de um banco, do Banco Central, do governo e tal. Aí você cria outra área, que é da cibersegurança, que é uma área que tem crescido muito. Hoje, uma parte da guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra cibernética. Você tentar derrubar, tirar do ar, não só mandar um míssil para hidrelétrica, é fazer com que a planta de energia pare de funcionar, porque o sistema de tecnologia para de funcionar. E para isso você usa inteligência artificial. Aí para se defender disso você usa cibersegurança, que usa inteligência artificial para perceber esses ataques e bloquear esses ataques. No fim do dia, a disputa entre pessoas, certo? Sim. O instrumento muda. Sei lá, 1000 anos atrás era espada com espada, hoje em dia é código contra código. Mas isso cria riscos. Ao mesmo tempo que cria riscos, cria a necessidade de se proteger desses riscos. Só para finalizar ainda esse ponto, tem a questão legal, do direito mesmo, né? Então a gente tem no Brasil hoje um projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial que vem inclusive para tipificar alguns crimes que são cometidos com inteligência artificial. Porque se eu criar um deepfake com seu rosto, Léo, ou com seu rosto, Luciana, hoje não existe um texto legal que diga que esse é um crime específico, que é muito mais danoso do que falsidade ideológica, lato sensus, sabe? Sim. Então você precisa definir especificamente alguns crimes novos ou variações de crimes antigas que nesse novo contexto se torna muito mais perigosa, certo? Então a gente tem uma discussão tecnológica, por exemplo, cibersegurança e tal, uma discussão jurídica, que hoje está no Congresso, e tem uma discussão comportamental também, ética, né? De alguma forma as pessoas, ética, cultural, enfim, o que é que a gente entende que é permitido ou não. No jornalismo, uma das questões é se a gente, ao criar uma matéria usando inteligência artificial, a gente deveria dizer que usou inteligência artificial. Essa é uma questão ética. Assim, ética não no sentido que eu acho que é errado não citar, é só assim, é o ethos, a forma como esse campo se comporta para definir
definir se o certo é dizer que usou ou o certo é dizer que não usou. Voltando para a CSW... Ainda está em discussão isso? Isso ainda está em discussão, inclusive para como publicidade citar uma fonte, tal. né? Como citar uma fonte. A leitura do Peter Deng gente, você vai usar a inteligência artificial para tudo. Então, dizer que é como você dizer que fez uma matéria com computador. Ninguém esperava que você fizesse de uma forma diferente. Usei o Excel no Windows 365. Então, mas aí talvez realmente seja isso para esses casos que são mais comuns, se de fato, e eu acho que vai a inteligência artificial se naturalizar no nosso dia a dia. Né? Tá. Lucas, uma coisa. Há um tempo atrás, conversando com as amigas, alguém falou assim para mim, cara, lembra do filme De Volta para o Futuro? Aquilo ali tinha o que a gente vive hoje. E eu falava, gente, tem muitos anos que eu assisti esse filme e voltei para assistir. Eu voltei para assistir e eu trouxe meu filho comigo. Assisti uma vez e depois eu trouxe meu filho para ele entender o que é que já estava escrito, que hoje se concretizou. Obviamente, fiquei assim, extasiada. Falei, meu Deus, biometria, a facial, aquele overboard, né? Que se anda hoje. Sim. Tudo lá. A porta do carro que se abre hoje, a gente tem o Tesla, tem as coisas, tudo acontecendo. E aí me veio na cabeça o seguinte, coisas que a gente, há um tempo atrás, a gente achou que não fosse possível, ou a gente olhava para aquele filme e falava, é um milionário para ter uma casa dessa, né? Sim. Com essa TV assim, com essa janela que abre com comando de voz, você precisa de muito dinheiro. E aí você trouxe a questão das uvas, e eu fiquei aqui pensando, falei, De Volta para o Futuro, e a pergunta a pergunta que eu queria te fazer assim, é fato, e está comprovado que hoje você, utilizando a inteligência artificial, você tem uma entrega mais assertiva, consequentemente você é recompensado por isso. Você vende melhor, você vai ter um melhor produto, um melhor vinho, melhor comida, melhor cardápio, o melhor, né? Ele vai te ajudar a ser mais assertivo. Mas isso também, na minha cabeça, hoje você falando, eu fiquei pensando, cara, mas para você ter esse drone, para você ter essa visão, para você ter essa equipe com a cabeça de Lucas Reis, colocando ali, é assim que faz, vamos fazer, você precisa de investimento. Então, a minha pergunta hoje para você seria, tem um empresário nos assistindo, criando um novo negócio, naquela luta, tira daqui, bota ali, fazendo aquele jogo das cadeiras com o dinheiro, com o financiamento, com tudo que a gente sabe, principalmente no Brasil, a dificuldade que é para criar algo. E a gente também vê nessa dança que não dá para ficar mais sem inteligência. Como é que a gente faz? Como é que vocês enxergam criar um novo negócio, ter um empreendimento, não poder abrir mão da inteligência artificial, mas precisar investir? Porque eu acho... o que vem na minha cabeça é, será que a gente está falando novamente de que quem tem mais vai ter o melhor? Ou quem sabe usar melhor vai ter o melhor? Porque dá para você saber usar e não ter tanto investimento financeiro, entende o que eu tô falando? É uma ferramenta mais democrática. Ela é mais acessível, né? De todas as revoluções que a gente passou, essa é uma revolução que a barreira de entrada é muito pequena, até porque essas ferramentas que a gente citou são excelentes e são gratuitas. Você pode começar usando gratuitamente. Se a gente voltar para o tempo da digitalização, comprar um computador na década de 90 era muito caro. Muito caro. E hoje em dia, assim, quando um smartphone surgiu também era muito caro. Hoje em dia a gente tem smartphone. Tem mais smartphone do que população no Brasil, né? Só para a gente saber o quão popular se tornou. Sim. Quando a gente olha para as soluções de inteligência artificial, começar a usar tem uma barreira de entrada relativamente baixa. Óbvio que se você tiver muito mais recurso, você vai poder usar de uma maneira diferente. Então, você não vai usar o ChatGPT, você vai usar a API da OpenAI e criar uma versão da inteligência artificial só para a sua empresa, que é o que, por exemplo, o iFood tem. O iFood tem, você não usa o ChatGPT no iFood, você usa uma interface específica do iFood com os dados do iFood, enfim, mas é como se fosse um ChatGPT, mas que só os funcionários do iFood têm acesso, para citar um exemplo, tá? Só para isso. Então, eu acho que a barreira de entrada hoje ela é menor e existe um conceito chamado de Billion Dollar Team ou Million Dollar Team. É uma visão de que com esses recursos de inteligência artificial você pode ter uma empresa com uma pessoa só que consiga gerar de faturamento mais do que $1 milhão. Por quê? Por exemplo, eu conversei com um cara que ele está executando essa tese. Essa é uma tese que eu confio médio, tá? Mas ele está executando essa tese. Hoje ele tem uma empresa que fatura alguns milhões de reais e que é só ele full time. O que é que ele automatizou? Todo o processo é uma empresa de treinamento. Tá. Treinamento e consultoria. Então ele pegou os frameworks de consultoria dele e treinou agentes para executarem. Então ele basicamente entra num processo da reunião de assessment, de conhecer o cliente e tal. Essa reunião já é gravada, todas as etapas acontecem, então todas as entregas acontecem e ele volta de novo para apresentar. Então basicamente o que levaria, sei lá, 30, 40, 50 horas, no caso dele,
de tempo dele, o que ele usa 4 horas. 1 hora na reunião, 1 hora para se preparar e a reunião seguinte. O financeiro também é automatizado, então acendeu o contrato, dia 30 tem que faturar, a parte de relatoria interna, enfim, até ele está executando essa tese. De fato, hoje ele tem uma empresa lá no interior de São Paulo que trabalha com educação e consultoria, que fatura mais de R$1 milhão e que é só ele, certo? Isso é comum? Não, isso não é comum porque ele precisou se treinar muito para conseguir mapear todos os processos e criar os agentes para que isso seja automatizado. Por outro lado, tem um mercado surgindo chamado de Agentic AI, ou de inteligência artificial de agentes, em que a ideia é que você possa comprar esses agentes. Então, eu não preciso entender a ponto de criar um agente que faz a análise financeira da minha empresa ou que faz o pré-atendimento. Eu quero chegar num site, contratar, só conectar ele com minha conta de WhatsApp e ele começar a me atender. Esse é um mercado que se espera que cresça bastante. E já existe mais bastante agente desses, né? Sempre é sempre relativo. Né? Hoje existe muito mais do que no ano passado, mas provavelmente em 5 anos ele vai se tornar muito mais comum. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, no ano passado, numa das apresentações da Microsoft, ele falou que o que ele enxerga é que as empresas vão ser ambientes de trabalho híbridos, entre pessoas e agentes, né, e máquinas. Só que essa máquina não é um robô que está passando do seu lado. E como hoje a gente trabalha home office, né, nem faz diferença. É como se fosse assim, uma parte do trabalho é feita por inteligência artificial e ela te entrega algo. Um exemplo que eu dou é quando a gente tem uma reunião com 5 pessoas online, alguém precisa fazer uma ata, fazer os encaminhamentos, mandar os invites. Hoje você já tem ferramental que, se você estruturar direitinho, você já consegue perceber se tem disponibilidade ou não na agenda, já faz o sync de agendas. Então, olha, que tem disponibilidade na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, a gente vai discutir esse ponto. Hoje, isso ainda é feito majoritariamente por pessoas, certo? E a gente sabe toda a dificuldade que dá conciliar a agenda, lembrar do tópico da reunião anterior, mas você já tem tecnologia para que isso seja feito de forma automatizada. O processo de ata de uma reunião, definição dos encaminhamentos, quem é o responsável, mandar isso por e-mail, daqui a 2 semanas lembrar, ver se precisa de uma outra reunião para avaliar, já marcar essa reunião, tudo isso é feito de forma automatizada. Deu a dica, mas diga aí o negócio para quem está aqui anotar, baixar e começar a aplicar. Que aplicativo você recomenda para fazer ata de reunião, para ter essa... O que eu uso é o Grain, G-R-A-I-N. Ele tem uma versão gratuita, que vai te atender ali, se não me engano, 20 horas de reunião por mês e depois, assim, $20, $10, essa coisa, essa forma que é sempre muito baratinha. Mas se você tem uma empresa já maior, a Microsoft tem o Copilot, que está dentro de todos os produtos da Microsoft. Então, você pode usar o Copilot para fazer esse papel. E aí, dentro do ambiente Microsoft, tem o Power Apps, que é a funcionalidade de criar as automações. Aí, hoje precisa de um conhecimento específico. Se você dominar Copilot, Power Apps, entender da sua empresa, você pode criar todos os processos. Lucas, tem um empresário aqui que está assistindo e não está entendendo nada, não sabe o que é Power Apps, não sabe o que é Grain, não quer aprender e quer contratar Lucas ou quer entender aonde em Salvador ele acha, ou no Brasil, no mundo, ele acha alguém que cuide disso para ele na empresa dele. Qual é o caminho que ele percorre? Você oferece esse serviço dentro dos seus treinamentos, na sua consultoria? A resposta curta é sim. Neste ano eu lancei uma empresa chamada Trezion, T-R-E-Z-I-O-N, que é uma ferramenta de Agentic AI, né, do uso de agentes de inteligência artificial, mas a gente tem um nicho. A gente atua na área de comunicação, agências de publicidade, veículos de jornalismo, agências de PR. Por quê? Porque a gente tem muita experiência nesse segmento. Daquilo que eu falei no início. Esse repertório, eu já sei quais são as dores, eu já sei qual é a dor de um processo de faturamento de uma agência de publicidade, eu já sei qual é a dor de relatoria de quem faz mídia, eu já sei. Então a gente conhece muito dessas dores. E isso a gente entende que é um diferencial competitivo e tem funcionado. Eu tô skin the game, né? O que eu falei, assim, claro. Esse repertório que a pessoa traz é um valor, é o que a gente está colocando no nosso negócio. Quando a gente discute com o dono de uma agência de publicidade, de PR, com um veículo jornalístico, vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com um dono de um veículo jornalístico em que uma parte da publicação que ele faz são matérias de outros veículos. Mas ele não pode só copiar e colar, ou ainda que seja copiar e colar, tem um trabalho de curadoria, certo? E o que ele quer é um sistema que pegue os veículos com os quais ele já tem parceria, leia todas as matérias, faça uma pré-curadoria à luz do estilo do veículo dele, faça um pequeno ajuste na matéria e um jornalista leia e aprove.
Então o ser humano entra na definição da linha editorial, certo? No treinamento e tal, e depois na aprovação da matéria. Só vai para o ar quando o ser humano aprova. Mas o trabalho do ser humano de entra no Estadão, vê o que é que saiu, e publica isso, não publica isso, digamos que é uma perda de tempo desnecessária, né? E essa é uma dor que a gente entende. Pode parecer óbvio para a gente que é da comunicação, mas para um desenvolvedor de processamento de linguagem natural, ele não sabe que isso é uma dor. A gente sabe. Então a Trezio é uma empresa que oferece as soluções de capacitação e de implementação de agentes, de capacitação de equipe e de implementação de agentes de inteligência artificial, com esse foco na indústria de comunicação, que entra aí os departamentos de marketing, porque as dores são parecidas. Mas a gente não faz isso, por exemplo, para gestão financeira, para agro, enfim, porque a gente está dentro da nossa competência, usando a nosso favor esse repertório. Como eu estava falando antes, eu tenho um sócio de 51 anos e um sócio de 28 anos. O sócio de 51 anos tem muito mais vivência de publicidade do que o de 28, mas o de 28 tem muito mais vivência em AI, mesmo em criar os agentes, do que o de 51. E dessa complementação, a gente fica com uma solução que é, no nosso entender, ideal, certo? Perfeito. Tem visão de mercado e entende de tecnologia, e aí Com consegue certeza. aplicar. E quem quiser contratar ou conhecer um pouquinho mais sobre a Trezio, onde é que ela procura? Pode entrar no Trezio. O ideal é entrar no site, que é trezion.io, trezion.io, né? Esse mundo anglófilo que a gente vive. E a gente tem uma assistente chamada Bárbara, que é a nossa assistente de relação com o cliente e com potenciais clientes. Então, quem entrar no nosso site e clicar lá para conversar no WhatsApp ou mandar uma mensagem por e-mail, vai primeiro conversar com a Bárbara, que vai entender melhor, até para saber se de fato a Trezio tem a melhor solução para você. E aí, quando a Bárbara entende que sim, ela marca na agenda do meu sócio Eduardo. E aí o Eduardo já recebe não só o agendamento, como recebe, olha, conversei com o Léo, ele tem uma incorporadora, a incorporadora tem problema com o corretor e tal, a gente acha que pode atender, já recebe o briefing para entrar na reunião já. Qual é o salário de Bárbara mensal? Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Precisa de uma infra, mas essa infra deve custar o quê? R$100 por mês. Porque a gente precisa de um servidor. Tá barato, hein, Bárbara? Está barata, hein, Bárbara? Tem uma parte de infra, mas é um custo marginal. Aí você perguntar, substituir uma pessoa. Não, nesse momento, se não existisse a Bárbara, a gente não teria outra pessoa. Seria a gente que ia fazer, entendeu? Sabe o que foi que eu vi na palestra de Gil Giardelli que me chamou a atenção, falando dessa questão das trocas, né? Que grandes empresas e grandes empregos seriam substituídos realmente pela máquina, ponto. Mas não precisava se desesperar, porque novas coisas chegariam. E aí ele dava exemplo da Louis Vuitton, com grandes bolsas, com um mercado enorme, mas tendo dificuldade em contratar pessoas para fazer a bolsa, porque a defesa da marca é você compra, você paga caro, mas o nosso produto é quase uma manufatura mesmo, então a gente precisa de pessoas aqui atrás fazendo essa bolsa, não é máquina. E aí já não estava mais achando essas pessoas. Então, dá uma esperança pra gente. Agora, eu acho sobre isso, a questão de esperança, de achar que vai substituir emprego, eu já ouvi essa história em todas as revoluções que a gente já... a gente viveu aí, a gente não, né? Mas o mundo viveu a Revolução Industrial, a gente viveu a Revolução dos Computadores. Quando o computador chegou, eu me lembro muito bem que dizia, o analfabeto do futuro é aquela pessoa que não souber operar um computador. Tem gente que não sabe operar um computador e está aí no mercado de trabalho até hoje. Então, eu não acredito que nada que venha de tecnologia seja para substituir. Eu olho sempre a tecnologia como uma ferramenta que a gente tem que trabalhar com isso a nosso favor. Utilizar ela a nosso favor e não achar que ela está substituindo empregos, subempregos. A gente sempre vai precisar de mão de obra de todos os tipos. A inteligência artificial não vai coletar o lixo na rua, né? Pelo menos... Não por enquanto. Mas também, se chegar nesse nível, vai precisar de pessoas que façam com que ela faça aquilo acontecer, né? Então... No último podcast que eu falei existe uma parte que a gente precisa decidir enquanto sociedade, porque a gente precisa de política pública para um conjunto de pessoas que, quando a gente olha para o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, alguns milhões de pessoas, talvez aquela função que você ocupa hoje, ela vai deixar de existir. E aí eu preciso de política pública para ajudar essas pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. No individual,
é muita oportunidade. Então, assim, eu lancei um negócio novo nesse ano que eu não lançaria em 2021. Esse negócio está com vaga aberta para uma vaga chamada AI Agent Developer, ou seja, desenvolvedor de agências de inteligência artificial. Essa vaga não existia há 4 anos. Ela passa a existir hoje, tem vaga aberta, paga bem, enfim. E eu não sou a única empresa que estou contratando. Então, já entra nessa linha de novas oportunidades. Óbvio que esse perfil é um perfil muito específico, certo? Então, não é uma pessoa que trabalhava, sei lá, como assim, numa área X que vai conseguir ser um AI Agent Developer. Por outro lado, eu volto porque eu falei no início. Esse repertório que a gente tem na nossa cabeça, isso tem muito valor na era da inteligência artificial. Porque você passa a ter um ferramental que vai fazer a parte que você não sabe. Então, se você não sabe programar Python... Ou faz mais rápido. Ou faz mais rápido. O ChatGPT programa para você. Sim. Se você não sabe... E se a gente for falar de robótica, aí até a parte física mesmo, né, do trabalho pode ser feita. Então, todas as revoluções industriais, todas as revoluções tecnológicas, como o Léo falou, elas acabaram no fim do dia fazendo com que a área-alvo empregasse mais, a agricultura emprega mais hoje do que empregava 100 anos atrás, até porque ela produz muito mais hoje do que produzia 100 anos atrás. A indústria e a qualidade do trabalho é muito melhor em termos de remuneração e em termos de segurança. O índice de segurança de acidente de trabalho é muito menor hoje na indústria de mineração do que era 80 anos atrás sem automação. Então, o que a gente viu em todas as indústrias foi, no fim do dia, acaba tendo mais vaga que remunera melhor com a qualidade de trabalho que é muito maior. Então, naturalmente com riscos, né? Assim, não estamos falando de um mundo róseo. Perfeito. Léo, eu não queria deixar a Lucas sair daqui sem falar de 2 coisas rápidas para a gente finalizar, que é você como presidente da ABMP, eu queria falar de ABMP e queria falar de Scream rapidinho. Perfeito. Mas você como presidente da ABMP, entendendo muito desse mercado publicitário aqui da Bahia, e tendo essa expertise no mundo das novas tecnologias, dos dados e tudo, seu overview, sua visão geral de como estamos e aonde chegaremos, o que é que falta? A gente está muito atrasado, qual é a sua visão do nosso mercado? Eu acho que o mercado da Bahia está numa média do mercado do Brasil, assim. E aí o Brasil acaba ficando um pouco para trás quando você compara com os Estados Unidos, Europa, Índia e China, né? E Coreia, assim, aquela parte da Ásia. Mas eu tenho visto vários movimentos que são bem interessantes. A gente tem agências daqui que já estão implementando inteligência artificial na criação, nos processos internos, que estão procurando se capacitar. A gente tem as associações fazendo capacitações para os seus funcionários e tal. Qual é a barreira maior hoje? A gente tem uma barreira de modelo de negócios, porque, por exemplo, eu posso usar a inteligência artificial para criar uma campanha, para criar um VT, e eu cobro por isso como? Como é que eu consigo um Ancine de um VT criado com inteligência artificial? Enfim, você tem algumas questões que a gente vai precisar endereçar, e tem uma parte que é comportamental. No geral, a gente ainda tenta usar a inteligência artificial no mesmo processo que a gente já tinha. Mas essa é uma tecnologia disruptiva. Você precisa mudar o processo. Talvez esse modelo, por exemplo, de agência de publicidade, em que você tem departamento de atendimento, criação, mídia, planejamento... Como é que ficou o departamento de criação com a AI agora? Sabe qual é o principal uso? Não é nem para a peça final, é para apresentar a campanha para aprovação. Porque é muito difícil vender uma ideia. Eu preciso que o cliente consiga abstrair. Por outro lado, é muito fácil hoje eu criar um vídeo com a ideia que eu quero fazer. Eu criar um monstro de jingle que eu quero fazer. Não é o final ainda, mas já fica muito mais fácil para alguém que não está habituado falar assim, essa campanha que vai para a rua? Então, aqui entrou a inteligência artificial para fazer o que não era possível fazer sem inteligência artificial. Porque você não ia fazer um vídeo inteiro, na maior parte das vezes, de um dia para o outro, para o cliente aprovar uma ideia. Hoje em dia você consegue fazer isso usando as ferramentas de inteligência artificial, e para citar Runway, Leonardo AI, são as principais ferramentas para criar vídeo, para criar áudio. Suno AI é a principal ferramenta. Caramba, entendeu? Eu usei o Suno, eu fiquei impressionado com aquilo. O Suno, para quem não sabe, é um aplicativo que ele compõe a música completo para você. E é a letra, o lyrics, o tipo de música, você escolhe se você quer o ritmo. É fantástico, é um negócio... vai substituir os compositores? É sobre isso que eu queria falar. Assim, há 30 anos, pouca gente tinha máquina fotográfica, certo? E tinha fotógrafo. Me lembro, eu terminei a alfabetização em 1990 e tantos, tinha fotógrafo cobrindo aquilo. Hoje em dia, todo mundo tem um computador com uma câmera que é muito melhor do que a desse fotógrafo da década de 90. Isso acabou com a carreira do fotógrafo? Não. Isso valorizou o fotógrafo. Porque imagina, por exemplo, no batizado da minha filha, se eu falar para minha mulher que eu não vou contratar fotógrafo não, falei com meu irmão, ele vai ficar ali com o celular fotografando todo mundo. Ela não vai aceitar. Por quê? Porque meu irmão não é fotógrafo. Ele não vai tirar a foto com aquele nível de qualidade. Sobre luz. Exatamente. Né? Sobre
Enfim. Então, o que a gente tem visto, e tem uma fala de uma diretora do YouTube, especificamente sobre música, o que ela acha é que a inteligência artificial, ao popularizar áudio, vídeo, imagem, vai fazer com que o profissional, você perceba mais a diferença de uma entrega profissional para uma entrega amadora. Sim. Se eu tirar uma foto sua, talvez até saia uma foto bonita, mas você não vai me chamar para tirar uma foto sua para você colocar na divulgação das suas palestras, das suas empresas, com o meu celular. Você vai chamar um fotógrafo num estúdio e tal. Então é muito provavelmente isso que vai acontecer. Não, é o que já está acontecendo. Então eu consigo fazer uma música no Sul? Não consigo, mas Momó, que todo mundo da publicidade conhece, que é um cara que trabalha há 30 anos com isso, pô, o que ele faz é outro nível de qualidade. O jingle, né? As coisas são muito diferentes. O meu sócio, o Eduardo, ele começou na carreira como designer e ele entende de fotografia. Ele usa uma ferramenta chamada Midjourney. Eu também uso Midjourney. Nessa ferramenta eu consigo criar a foto de um cachorro, consigo criar uma foto qualquer. Ele consegue dirigir uma cena, porque ele pede como a luz deve entrar, o ângulo, o tipo de lente, qual é o tipo de filme que vai registrar aquilo. Tudo isso você faz com inteligência artificial. Mas ele entende fotografia. Eu não entendo. O que ele faz é muito melhor do que o que eu faço, entendeu? Perfeito. Aí a gente entraria numa outra questão. Vamos tentar responder rápido, porque a gente já estourou o tempo, mas assim, não dá para não tocar nisso. Acho que foi o único tema que a gente não tocou. E a gente pode usar o exemplo da Suno. A Suno compôs uma música. De quem é o direito autoral? Hoje, quando você olha para o que a Suno diz nos termos de uso, é seu. Você pode usar para fins comerciais desde que você pague. Mas essa música estoura, começa a ganhar milhões. Teve um caso, você acha eu não sei contar bonito, Isso. Mas teve 2 americanos rappers. Você sabe essa história? Nesse caso específico, não. Você viu um caso do Brasil com o Thiago York. Mas qual é o... Primeiro, por que grandes empresas não estão usando inteligência artificial para a criação de forma mais intensa? Por uma incerteza jurídica, uma zona cinzenta jurídica de direito autoral. Será que de fato eu posso usar isso como meu? Sim ou não? Mas hoje o questionamento está menos no usuário final, por exemplo, a empresa que usou para fazer a música, e está muito mais na plataforma. Isso. Essa plataforma deveria remunerar os produtores de música, os criadores de música, os compositores, por usar as músicas deles para treinar o seu sistema. E isso é um dos pontos que está no nosso projeto de lei de inteligência artificial, de regulamentação, de que haja uma espécie de ECAD que vai não pegar as músicas que são tocadas aqui e ali, mas que vai aferir o consumo de músicas pelo sistema de inteligência artificial, cobrar um valor e remunerar os artistas com base nisso. Isso ainda está na fase legal. Mas existe sim uma barreira, uma zona cinzenta jurídica que faz com que esse uso não seja tão amplo quanto já poderia ser. Entendeu? Entendi. Perfeito. Maravilha. Fantástico, né? Quando o papo é bom, voa, passa 1 hora assim voando. A gente tem um desafio que a gente faz sempre aqui, a última pergunta que a gente faz, que foi implantado aqui pela nossa querida Lilian Marins, que é o seguinte: se você tivesse, vamos lá, se você pesquisar seu nome hoje no Google, vai contar um pouquinho da sua história, quem é Lucas Reis, e aí aconteceu um problema, uma inteligência artificial invadiu lá e apagou tudo sobre sua história. Alguém digitou no Google lá Lucas Reis, não tem nada, não aparece nada. Mas você conseguiria salvar uma única coisa ao qual você gostaria de ser lembrado. Pode ser uma palavra, uma frase ou algo que você queira, um conceito, que você queira ser lembrado, assim, que isso é indelével, que não vai apagar nunca, mesmo com toda a força da inteligência artificial. O que seria isso? Como que Lucas Reis gostaria de ser lembrado? Essa pergunta vocês não botaram no roteiro, não, né? Tá vendo? Tá achando que é fácil? Eu sou um empreendedor nato por vocação, né? Então eu sempre acho que o futuro vai ser melhor. Então eu gostaria de ser lembrado como essa pessoa que enxerga que a gente está sempre melhorando, essa melhoria contínua, essa inovação contínua, esse futuro que está chegando que é sempre melhor. E que não gera ansiedade de, meu Deus, esse futuro tem que chegar logo. É gostoso perseguir esse futuro. Legal. Muito mais legal estar no caminho do que chegar no destino. Viver o presente. Então essa mensagem que eu gostaria que ficasse. E isso se aplica para criar família, para inteligência artificial, para criar negócio, para fazer exercício, enfim. Se você entende que o processo é o que importa, tudo flui, né? Tudo flui de maneira mais natural. Legal. Que bom. Lucas, muito obrigado pela sua entrega aqui hoje. Foi fantástico. Eu tenho certeza que nossa audiência aprendeu demais. Eu tenho certeza que vai gerar muita curiosidade ainda aqui. Muitas perguntas vão chegar, a gente vai repassar para você.
E suas considerações finais para a gente poder encerrar por hoje. Primeiro, agradecer pelo convite, uma honra aqui ter essa conversa de alto nível, porque mais difícil do que ser entrevistado é entrevistar, né? Mediar uma discussão, todo mundo acha que é fácil, mas não, você precisa saber sustentar e vocês são brilhantes nisso. E sobre esse tema da inteligência artificial, eu acho que o olhar é muito mais como uma alavanca. E entender dos seus problemas importa muito. É muito mais sobre que problema você quer resolver do que qual ferramenta você quer usar. A ferramenta você pergunta para o próprio ChatGPT ou para o Google, essa ferramenta vai surgir. Então, entender a inteligência artificial como uma alavanca de desenvolvimento que vai te permitir fazer o que você não fazia sem essa tecnologia e que a gente está num processo em que a gente pode moldar isso. Eu acho que é importante. Então, o protagonismo da gente hoje é muito grande, seja para discutir um projeto de lei, seja para desenvolver uma tecnologia, seja para lançar um negócio que vai se tornar líder no setor. Então, o momento é esse. É um momento de fazer a indústria, sabe? Muito bom. Genial. Genial. Lucas Reis, senhoras e senhores, desvendando todo mundo da inteligência artificial e nos provando que o futuro é logo ali, mas é muito importante que a gente viva a delícia do processo, do caminhar. Que alívio. Acho que eu saio daqui mais aliviada. Obrigada pela troca inteligente. A gente ficaria aqui mais um bom tempo. Ficaria. Passa voando. Que você que nos assistiu aqui no Eleve, pegue para você, leve para sua empresa, aplique, entre em contato com o Lucas na Trezion. Se ele puder te ajudar. Que é essa mesa que engrandeça o seu negócio. É isso aí, Lu. Obrigado mais uma vez aí, Lucas. E obrigado a todos vocês que ficaram conosco até hoje, nessa noite de quarta-feira. Muito obrigado a essa audiência. É a audiência mais inteligente aqui, viu? Os outros podcasts vão brigar comigo quando eu falar isso, mas a audiência da gente é a mais inteligente, viu? Não quero nem saber do que estão falando por Dizem aí. que na mesa você tem que ser o mais burro. Então eu adoro quando eu tô aqui, eu falo, tô fritando. Eu adoro. Essa mesa é engrandecedora pra minha vida. Muito legal, muito legal. Obrigado a todos vocês. Muito boa noite. Boa noite, Lu. Valeu, boa noite, Léo.